das pessoas que estão aqui acompanhando a gente foram colegas nossos também, né, por pouco tempo. Acho que tem uma turma aí que a gente acabou também compartilhando alguns momentos aí na AGES. E a gente começou da seguinte forma. Como a Andrea falou, eu sou técnico em edificações, a gente se conheceu na escola técnica, na UNED. E aí, depois que eu saí da escola técnica, eu comecei a trabalhar mais no setor, eu fui mais para o lado do design mesmo, né? E aí foi logo quando eu conheci Jota, que também já começou a trabalhar na mesma área, e a gente começou a adquirir experiências em vários setores, e em 2012 a gente montou o nosso escritório lá em Lagarto, e aí a gente começou, porque até então a gente trabalhava em empresas separadas, né? A gente prestava serviço para empresas e a gente trabalhava também individualmente, mas nada definitivo, né? Nós não tínhamos nosso escritório ainda. E aí foi quando surgiu a oportunidade, deixamos os nossos empregos, abrimos o nosso escritório porque o trabalho chamou, a demanda chamou. E a gente começou a trabalhar mesmo com projeto, com execução, né, com obra, com decoração, com ambientação, especificação e tudo isso aí que hoje vocês conseguem acompanhar no nosso trabalho. Então, foram alguns anos de escritório em Lagarto e a gente começou a trabalhar muito também para o interior e para Aracaju e para a capital. E aí chegou um momento em que a gente precisou sair de Lagarto e vir para Aracaju para poder atender melhor a demanda de clientes e projetos que a gente estava conquistando aqui na capital. E também em relação aos parceiros, né? Que no decorrer de todos esses anos de escritório, a gente veio conhecendo marcas e produtos, materiais interessantes, veio firmando parceiros também muito interessantes que estão com a gente até hoje. E acontecia da gente precisar vir muito às lojas, precisar vir especificar, vir visitar uma obra, uma reforma no apartamento. Então, a vinda para Aracaju acabou sendo providencial para a gente. Dentre outras coisas também, né? Mas aconteceu tudo muito rápido, mas foi tudo muito bom. E hoje a gente está aqui e ainda continua trabalhando. Essa época de pandemia, apesar de ser um momento muito complicado para o mundo, mas de todas as pessoas que a gente veio conversando, de todos os nossos colegas de trabalho que a gente veio encontrando nesse tempo, a ideia era uma só, que isso, na verdade, serviu para dar um impulso no nosso trabalho, porque foi um momento que as pessoas se viam muito em casa, né? E quem tinha sua reserva para viajar, para investir em outras coisas, acabou sentindo a necessidade de arrumar o seu espaço, o seu lugar de viver. E aí a gente foi percebendo, né, que abriu uma nova janela para o nosso trabalho. Então a gente começou a fazer clientes antigos começaram a procurar a gente para dar uma repaginada em algo que a gente tinha feito anteriormente, uma casa, um apartamento. Aconteceu também de vários clientes saírem de apartamentos e adquirirem casas em condomínio por conta da qualidade de vida, para ter uma área mais ampla, né, um pedacinho de céu maior, até mesmo uma piscina. E isso aí deu um impulso no nosso trabalho, né? Como eu falei, não só no nosso trabalho, mas no setor que a gente, pelo menos que a gente pôde compartilhar com alguns colegas, foi um impulso assim para a gente, né? As lojas continuaram atendendo a gente, fazendo consulta via WhatsApp, então a gente conseguiu tocar o nosso trabalho assim nessa época. E aí hoje a gente está aqui, né? Estamos aqui para vocês, né? Para bater esse bate-papo. Vocês tiveram uma palestra maravilhosa antes da gente com Miriam Gurgel, né? Claro que a gente não tem a excelência dela, nem o know-how, né? nem todo o contexto, porque ela é uma palestrante profissional, né? Autora, arquiteta, e eu acho que a gente está aqui mais para um bate-papo mesmo, né? Para contar um pouco das nossas experiências, tirar um pouco das dúvidas de vocês, ouvir as perguntas e fazer essa troca de conhecimento mais informal mesmo. Só para complementar o que Marcel falou em relação logo no início, a questão do curso e tudo mais, porque sempre que você encara um curso, seja de design, seja de arquitetura, como a gente iniciou aí na AGES, né?
para muitos que não estão no mercado de trabalho, parece tipo, é uma tela em branco, né? O futuro, como é que isso acontece, como é que pôr em prática tudo que você aprende durante o curso, né? Quando isso vai ser posto em prática e como isso deve ser posto em prática. É algo que, assim, absorva o máximo que vocês puderem, absorva o máximo. De fato, no dia a dia, muita coisa hoje, assim, diante das tecnologias, dos avanços e das praticidades do dia a dia, muita coisa a gente acaba aplicando, mas deixando um pouco mais a questão, como eu posso falar, vamos chamar de burocrática, dos projetos, né? Essa questão, apesar de ser bem especificada sempre, é algo que vocês vão perceber depois no mercado de trabalho que flui de uma forma muito bacana, assim. Muita gente tem medo dessa coisa do relacionamento com o cliente, como chegar no cliente, como apresentar um orçamento, como apresentar um projeto. A principal questão, eu acho, é você confiar assim, no seu potencial. Porque se você está aí fazendo um curso de arquitetura, de alguma forma você tem uma ligação com esse universo, né? Com o universo das ideias, com o universo dos desenhos, dos rabiscos. Então, as coisas acabam acontecendo de uma forma muito mais prática, mais simples, na verdade, do que a gente acaba pensando durante o curso, né? Isso foi só para contextualizar, porque, diferente de Marcel, que estudou na escola técnica, eu não tive nenhuma formação técnica antes nessa área, mas eu consegui aprender a me encontrar dentro desse universo, e assim, é muito bom. Eu acabei me atropelando um pouco quando eu falei que a gente começou a trabalhar em empresas diferentes e logo depois eu parti para o escritório, mas nesse meio tempo veio o curso de design de interiores, né? Que a gente viu que era um caminho legal para a gente seguir, e a gente foi no momento que a gente se encontrou e a gente entrou junto no curso. Então a gente fez todo o curso junto, então isso foi legal também porque a gente pôde compartilhar experiências, né? Em casa, trocar ideia, pesquisar. Quando você tem alguém para você compartilhar, para você contextualizar, então as coisas se assimilam melhor e acontecem melhor. Então, o curso, assim, foi o pontapé para a gente pensar em sair dos nossos trabalhos e abrir o nosso escritório, né? E aí, depois do curso de design de interiores, a gente começou a pensar na possibilidade de fazer o curso de arquitetura. Então, durante um tempo, a gente começou a trabalhar e sempre na ideia, né, de entrar nesse novo mundo. Como, de fato, a gente ainda adentramos aí, passamos um tempo, e aí veio um ano muito diferente para a gente teve que participar de alguns eventos fora, foi um ano que a gente viajou bastante e a gente deu um tempinho no curso. Mas, assim, foi uma forma que a gente viu de complementar o nosso trabalho, porém, da forma que a gente trabalha hoje, a gente está conseguindo levar bem o que a gente colocou como objetivo e como desafio, né? O design proporcionou isso para a gente. Luiz e Jota, para ajudar vocês também, ou seja, né, para a gente ter esse bate-bola, diante das inquietudes que eu vejo dos alunos, as perguntas, né, quando vocês abriram o escritório aqui em Lagarto, né, quanto tempo ele durou, por que vocês depois fecharam, qual foi o fruto desse escritório e qual foi o aprendizado desse primeiro momento? Então, na verdade, a ideia de montar um escritório veio junto com a ideia de abrir uma loja de papel de paredes. Então, sendo numa cidade do interior e tendo uma profissão que muitos ainda hoje confundem com arquitetura, apesar de estar na mesma área, mas serem profissões diferentes, as pessoas elas tendiam a nos ter como profissionais arquitetos. Então, a ideia de abrir o escritório foi justamente para mostrar o universo do design de interiores, em que momento a gente poderia estar trabalhando para essas pessoas. Então, o escritório, na verdade, a gente abriu nesse intuito de ser visto,
né? Ele durou 2 anos e durou mais do que como loja de papel de parede do que necessariamente como escritório, né? Tinha, de certa forma, uma demanda de atendimento no espaço físico, mas eu vejo que hoje não necessariamente seja algo que defina a nossa profissão e a forma com que a gente trabalha, né? Então, no passado, quando eu abri, foi apenas para me mostrar, assim, para me situar. Oi, estou aqui, tenho meu escritório. Mas é algo que é necessário, né, esse espaço físico? Não necessariamente, mas se você tiver o foco que, por exemplo, nós tivemos em buscar esse veio para poder ser visto e oferecer um produto, hoje a gente consegue trabalhar tranquilamente em home office, né? Principalmente aqui em Aracaju, por conta dessa vida que acaba sendo mais movimentada, o home office, assim, ele funciona muito bem, né? Mas se no passado, se eu tivesse que voltar e fazer novamente da forma que eu fiz, eu acho que foi uma forma legal, porque, como eu falei, acabou fazendo com que a gente se situasse, né, e mostrasse a cara. Talvez sem a ideia do escritório, do espaço físico, a gente não tivesse conseguido tanto engajamento. Certo. E me diga uma coisa, vocês aconselhariam os meninos a iniciarem por esse caminho também? Então, como eu falei, se há um propósito, seja ele qual for, de atender, de chegar num público específico, eu acho interessante. Hoje, o nosso trabalho, ele agrega vários produtos, né? Não só o produto, o projeto, né? Não só isso, mas a consultoria, uma maquete eletrônica, enfim, são vários produtos, eu gosto de chamar de produtos, que você acaba, de certa forma, compartilhando tanto com o cliente quanto com quem vai executar a obra, que necessariamente esse conjunto não precisa estar num espaço físico, entende? Então, se você tem a oportunidade de ter o seu espaço e que isso não lhe, de início, né, não acaba lhe gerando despesas, eu acho bacana, porque o que acontece? No nosso caso, como a gente encarou um empreendimento e um aluguel, então, assim, o primeiro ano foi só para manter aquele espaço físico, não necessariamente dava um retorno, um lucro, né? Isso, de fato, a gente só vai conseguir depois de uns 2, 3 anos. Mas é aquilo, é um investimento que você faz para ter um retorno lá na frente, né? A ideia do escritório eu acho bacana se ela não lhe prende, principalmente, e se ela não lhe gera um custo que tenha que se manter dentro do seu trabalho, sabe? Eu acho que tem que ser esse espaço físico, ele tem que estar, de certa forma, incluído no valor que se cobra, né, no projeto, assim como todos os outros produtos, como eu falei, maquete eletrônica, se você não faz, você tem que, de certa forma, cobrar por isso, se você quer apresentar. Então, esse conjunto de fatores que vão levar, né, a realização do projeto, se você tiver uma agenda bacana, se você for uma pessoa organizada, necessariamente você não precisa ter esse espaço físico, mas dentro das possibilidades, se for algo que seja interessante para você montar, eu acho que tem que encarar sim. Toda experiência é válida, né? Seja para não dar certo, ou seja, realmente para se firmar, né? Eu acho que todo esforço é válido. Então, se tem interesse, se tem vontade de fazer algo que traga uma diferença para o seu trabalho, eu acho sim que vale a pena. E tanto vale a pena, né? Porque hoje a gente tem também a proposta do... A gente tem as redes sociais aí, né? O Instagram é um escritório maravilhoso, eu costumo dizer. Porque se você tiver um bom domínio do feed, se souber trabalhar uma arte legal, né? Uma forma de divulgar o projeto, de jogar tópicos, de lançar enquete, né? De jogar dica. Então, é uma forma também de você abrir esse, digamos, esse escritório virtual. O escritório físico é legal, como o Jota falou, só para complementar, né? Se você tem essa disponibilidade para essa interação inicial com um público físico, e se você tem esse espaço como uma forma mais fácil de colocar o seu local de trabalho, também funciona muito bem. Né? A gente vê aqui em Aracaju muitos escritórios que acontecem logo após o término da faculdade, em duplas ou trios. Né? É uma forma interessante de dividir custos e de dividir ideias também, né? De somar
para fazer com que isso seja uma vantagem e que o escritório seja mais visto. Isso mesmo. E aí, assim, só compartilhar com vocês, nenhum curso que a gente faz, nem design, nem arquitetura, nos prepara para esse mercado, né? E aí, ou seja, o empreendedorismo, o marketing, né? Vocês, a gente que acompanha, falo por mim, que acompanho vocês nas redes sociais, vejo o quanto, assim, é profissional o produto, né? Ou seja, vocês, para chegarem exatamente nesse ápice aí do profissionalismo, ou seja, vocês investem em fotógrafo, vocês investem em software, vocês investem, ou seja, no marketing de vocês. Então, para chegar exatamente nesse patamar, eu acredito que não foi fácil, né? Não, não. Não foi. E realmente, como você falou, André, a gente teve que se desdobrar em algumas coisas e acabar aprendendo, porque, por exemplo, o projeto, a maquete eletrônica, o projeto 3D, foi algo que a gente investiu, foi atrás de um software, aprendeu ele, necessariamente não fiz curso, apesar de terem cursos maravilhosos aí para se aprimorar. No nosso caso, foi mais no mexendo mesmo, e aí a gente conseguiu chegar no resultado que é bacana, mas hoje, quando eu quero um resultado bem melhor, eu invisto, sim. Hoje aqui em Aracaju, principalmente, tem vários escritórios de arquitetura que não necessariamente trabalham com um projeto de arquitetura, mas trabalham fazendo, modelando, como eles falam, modelando e renderizando projetos meus. De repente, um profissional que tenha um software melhor, que consiga domar melhor a coisa da renderização, a gente acaba também fazendo esse tipo de investimento e contratando esse tipo de projeto à parte, né? Fotógrafo também é algo que a gente investe muito, porque muitas vezes a maioria dos resultados que a gente tem no nosso feed do Instagram são resultados de projeto. Eu poderia muito bem fazer uma produção e não simplesmente registrar aquilo. Mas por que perder a oportunidade de registrar e mostrar às pessoas, olha como ficou legal, até onde eu consegui chegar, né? Então, eu acho que isso acaba conectando você com as pessoas, né? As pessoas ouvem falar e aí procuram e veem registro. Então, como o Marcelo falou, o Instagram acaba sendo um escritório virtual, porque toda visita que eu faço, conferência que a gente faz, um projeto que está sendo entregue, então a gente sempre está divulgando isso para que as pessoas vejam que há essa movimentação, né? Que está havendo esse tipo de trabalho sendo concluído e assim, dá muitos retornos. Hoje, eu posso dizer que é o que acaba movendo o nosso trabalho, assim, os resultados que vêm por lá. Então, é válido, sim, você experimentar isso. E, principalmente, para quem está fazendo um curso de arquitetura, tentar mexer, eu não sei exatamente se a grade do curso já incluiu algum SketchUp, algum programa de 3D, mas eu acho que é algo que tem sim mexer, tem sim que está, sabe, se aprimorando, porque, principalmente no nosso caso, que é design de interiores, é um produto que as pessoas querem ver como vai ficar, então é muito do visual, né? Não é simplesmente uma planta, não é como, né, um projeto de arquitetura, a primeira coisa que você mostra, né, depois de toda a conversa, de todo o briefing montado, é uma planta baixa, né, com a distribuição, para que a pessoa possa entender o que é que ela vai construir. No nosso caso, na maioria das vezes, já está construído. Então, a tela em branco eu tenho que pintar, né? E é aí que eu consigo mostrar e vender meu produto logo de cara. É o projeto 3D, são essas referências, são esses projetos que a gente vai, conclui, fotografa e produz, né? E tudo isso, gente, são valores. Eu estou falando disso, de trabalho e tal, mas tudo isso é valor. Tipo, uma produção que você faz é um valor que você tem que cobrar, uma fotografia que você faz no ambiente do cliente, apesar de me favorecer, mas é algo que a gente acaba incluindo também no orçamento, né? Maquete 3D, como eu falei, se tiver que ser... Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que não ter medo de cobrar e não ter medo de cobrar pelo que vai ser oferecido, entende? Porque se você não cobra, você acaba fazendo demais e talvez o retorno, né, financeiro não acabe lhe agradando
enfim, eu acho que é a voz da experiência. mas, mas é mais ou menos isso, assim, que você, Andrea, falou, né? Essa coisa do cobrar, realmente a gente se bateu muito, não existe uma fórmula, existem tabelas de valores, mas eu acho que, acima de tudo, se você confia no seu trabalho, se você sabe que é algo que tem uma qualidade, que você se dispõe a fazer com que essa qualidade chegue, né, até o cliente de forma pura, digamos assim, transparente também, né, sempre mostrando as possibilidades, eu acho que é o melhor resultado e a melhor forma de você poder aí ir construindo o seu valor, sabe? Hoje tem algo que a gente pode chamar de gadgets, né? Que são itens que se adicionam ao nosso trabalho e acrescentam. Que é isso que já está falando, que é um fotógrafo, que é um modelista 3D, que é uma empresa de modelagem 3D, que são os parceiros, né, que fazem com que a gente tenha todo o resultado final. Porque, por exemplo, às vezes a gente está fazendo um projeto maravilhoso, o projeto vai ficar pronto, maçonaria montada, os móveis a loja vai entregar, e falta aquela finalização, que é o que a gente precisa para vender esse produto para o próximo cliente. Então, muitas vezes a gente faz o quê? As parcerias estão aí para isso, né? A gente vai até uma loja, faz a seleção dos objetos, embala aqueles objetos, leva para a casa do cliente ou pede para entregar. Muitas vezes a gente já levou esses objetos, né? Se responsabiliza por eles, para fazer uma montagem, para chamar o fotógrafo para fazer o registro daquele trabalho. É quando a gente dá o trabalho como finalizado, né? Quando a gente consegue cumprir esse último processo, de todo o processo de projeto que veio do lado da frente, desde o briefing com o cliente. Então, são esses pequenos investimentos, né, que vai além da estética, da prancheta, do computador, né, do trabalho no home office, enfim, né? Vai da busca, vai né, dessa correria mesmo do dia a dia. Agora, meninas, assim, para vocês darem o resultado que vocês dão, vocês ralam muito, e não é pouco, né? E aí, assim, que muitas vezes, assim, a gente imagina, eu estou fazendo, por exemplo, como é o caso de muitos alunos aqui, a disciplina de projeto de interiores. Aí eu já começo a imaginar exatamente aquele espaço transformado. Eu, como arquiteta, eu não entro muito nessa área. Por quê? Porque eu não tenho exatamente essa experiência aí de conhecer produtos, conhecer lugares que vai dar um resultado bom para o meu cliente, a não ser que eu me jogue realmente no mercado e vou lá conhecer a proposta de interiores. Porque a gente sabe transformar, a gente sabe dar soluções para várias situações. Mas a área de interiores, na minha visão, me corrija se eu estiver errado, ela traz uma delicadeza e também uma bagagem da viagem de vocês, de ir até a loja, conhecer produtos, saber exatamente o que é que o mercado está oferecendo, ou seja, uma atualização justamente dessa área. Né? Porque não é somente escolher uma cortininha, escolher uma almofada, escolher uma pintura, ou seja, não é só isso. Né? Tem muito mais a colocar num projeto como esse, sabe? Tem muito valor a ser colocado num projeto como esse. Como também de outras áreas da arquitetura. Então, eu não posso... Como é que eu quero dizer para vocês? Assim, por mais que eu esteja uma formação, eu não estou pronta ainda. Eu preciso, né, buscar exatamente o que é que esse segmento traz de conhecimento para eu poder ter, né? Porque às vezes os meninos chegam, professora, eu queria entender exatamente como é que faz, por exemplo, um forro de gesso. Tecnicamente a gente até sabe ensinar traços, como é que você desenha, mas o que é que está acontecendo no mercado? Né? O que é que a área de interiores traz como novidade, até mesmo para soluções de materiais? Que eu acredito que vocês tenham isso, né? Acredito não, eu vejo isso no projeto de vocês. Sim, sim. Assim, uma das coisas que me fascina muito nesse mundo é justamente essa possibilidade de mutação. Tudo está sempre mudando, sempre está tendo coisa nova. Então,
eu não vou nem falar assinem revistas, não, mas tipo, eu sempre fui muito curioso, então eu sempre comprei revista, sempre passei em banca de revista. Comprava revista, olhava, lia, procurava saber que produto era aquele, ia lá, pesquisava que produto é esse, onde é que eu posso encontrar, qual o custo-benefício disso. E acaba que você vai catalogando, né, essas informações e vai aplicando da melhor forma possível. Porque, como eu falei, é interessante essa coisa, porque do que tem de novo, né? Quando a gente fala, logo no início, quando a gente começou, o porcelanato era um tabu. As pessoas não queriam porcelanato porque riscava demais, porque manchava, e de certa forma isso realmente acontecia. Era um produto que há 10, 12 anos atrás ainda estava entrando no mercado e buscando trazer também as tecnologias. Então, hoje você vê que tem produto, tem porcelanato que, gente, é para a vida inteira, assim. Então, realmente há sempre essa rotatividade, né, de produtos e de possibilidades. A questão do gesso mesmo, né? Você hoje trabalha com o gesso comum, que é o que geralmente a gente trabalha, mas também tem o gesso acartonado e suas derivações, aplicabilidade, né? Iluminação mesmo, tipo, há 5 anos atrás, a gente usava um tipo de iluminação que hoje ainda se aplica, mas já está dando lugar a uma outra ideia, né? A gente tem muito essas novidades são intensas, sempre está acontecendo isso. E, claro, como eu falei, nem tudo se aplica para aquele cliente. Às vezes você quer especificar certa coisa, mas, de repente, ou por questão de gosto ou por questão financeira, acaba não se adaptando. Mas ficar ligado em tudo que está sempre está sendo lançado é algo que contribui muito. E isso, ou como eu falei, ou antes era com revista, hoje você tem um Instagram, você tem um Pinterest, que tem algumas inspirações, você fazendo visita em lojas, como o Marcel falou, a parceria com lojas é muito bacana, porque eles estão sempre também fazendo com que a gente fique atualizado, né? Então, sempre há um convite para conhecer um produto novo e tal. Então, tudo isso, na prática mesmo, né, você acaba se inteirando. Como design de interior, isso acaba sendo mais fácil para mim, porque é justamente o meu mercado, né, o meu ponto mais direto assim de comunicação. Então, a gente acaba sempre tendo uma variedade de possibilidades. Um outro exemplo que eu posso dar em relação a essa questão dos materiais. Por exemplo, hoje tem a lâmina porcelânica. Alguns talvez não tenham ouvido falar, mas a lâmina porcelânica ela tem a dimensão de uma placa de mármore. Ela está aí no mercado justamente para substituir, né, os mármores, os granitos. E a grande vantagem é que ela suporta altas temperaturas, não risca. Então, são materiais que, quando você apresenta ao cliente certo, no momento exato, com a explicação também, né? Porque você tem que ser coeso no que você está mostrando. Mostrar as possibilidades e as vantagens. Então, assim, é um grande trunfo também, porque as pessoas conseguem... Não, esse cara, ele entende, ele viu aquilo ali, ele está aplicando, está dando certo, né? Então, não fica só na teoria, né? Mas para poder chegar na prática, você tem que passar na teoria, tem que arriscar mesmo. Mas é isso. Hoje é procurar saber. A gente tem tudo na mão, na verdade, né? É só parar um pouquinho, às vezes olhar aquele feed, tentar dar uma limpada, buscar, pesquisar as coisas que tenham interesse, marcas, né, que tenham relevância nessa área de investimento. E aí você poder catalogar isso e trazer isso para o seu trabalho, assim, é algo que hoje está sempre, né, no nosso trabalho, assim. Pegando um gancho nisso da iluminação que o Jota falou, por exemplo, chega um momento da obra, do projeto, que a gente precisa ir com o cliente, não precisa, mas faz parte do nosso, a gente gosta de fazer isso, faz parte do nosso contrato, ir até uma loja de iluminação, por exemplo, com o cliente para fazer a escolha da iluminação. Quando a gente chega nesse momento, a gente já tem um projeto pronto, de gesso, com pontos de luz, com carga, com a área da metragem quadrada para saber né, os lumens que você pode usar naquele ambiente. Então, quando a gente vai para especificar uma iluminação para um projeto de um cliente que está pronto, automaticamente isso acontece sempre. A gente sempre
também percebe coisas novas. Então, a gente vai para fazer aquele trabalho, mas a gente acaba captando coisas novas que a gente acaba aplicando no próximo cliente. E isso é algo gradual, porque quando a gente já volta com aquele outro cliente para aplicar aquilo que a gente viu, já tem uma outra coisa nova que a gente tem que ir também com os olhos abertos para ver isso, para captar isso para uma próxima experiência, né? Então, não é só uma visita à loja, né? A visita é pensar à frente, né? Isso, na verdade, era aí que eu queria chegar. É você chegar numa loja focado em algo, trabalhar aquilo ali, mas já ter a mente à frente para aquele novo produto que chegou, você já se informar sobre ele, pegar características, informações para trabalhar isso num projeto seguinte. E só para complementar, na verdade, isso é um exercício que você acaba tendo que... Naturalmente, vocês vão fazer também esse exercício de poder pensar, né, o produto junto com o projeto, né? Não tem como você também não negligenciar essa parte. Então, como o André falou, vocês dão duro, né, para poder chegar naquele resultado, mas é algo que vai se construindo dessa forma. Inicialmente, é porque também a gente tem que treinar muito a nossa imaginação, gente. Isso é o ouro, é treinar a imaginação, treinar olhar, é saber olhar, sabe? Você teve uma ideia, você tem que saber imaginar na sua cabeça aquilo ali. Se você não conseguir visualizar aquilo, ninguém vai visualizar. Então, não vai ser um projeto que vai fazer com que aquilo vá para frente, né? Então, a criatividade, o que está aqui dentro é o ouro. Então, você visualizar isso, você conseguir ter essa visão à frente, é o que vai fazer você enxergar, né, possibilidades e poder apresentar possibilidades e mostrar mais segurança. Então, porque isso eu falo porque isso é unânime. A maioria dos clientes, quando você chega e apresenta isso e aquilo, sem um projeto, sem uma imagem ilustrativa, eles não conseguem absorver absolutamente nada. Então, você tem que ter uma confiança do que você está pensando para que ela possa enxergar. Até no seu olhar. Não, tá, tudo bem, você está tendo certeza disso, eu vou confiar. E aí, né, acaba sendo mais fácil, não se torna trabalho, não costumo dizer que é trabalho, entendeu? Costumo dizer que é vida, é lazer, eu adoro, é o que eu faço em casa. Então, é o que faz, é o que motiva você querer viajar e querer, sabe, absorver, olhar curioso, olhar, testar, o olhar fotográfico também é algo que, apesar de você não... Mas tem a ver, né? Você olhar um conjunto arquitetônico, né? Aquela pessoa, de alguma forma, ela pensou numa estética para aquilo ali acontecer. Então, até no detalhe que você vai fotografar, tente trabalhar muito essa questão do seu olhar fotográfico, né? De ângulo, de enquadramento, porque isso conta muito na hora que você está desenvolvendo um projeto, que você está imaginando. Bora mostrar? Vamos mostrar. Eu vou compartilhar aqui alguns ambientes de vocês, e aí vocês vão falando também, falar um pouquinho dos desafios dos clientes. Deixa eu ver se carregou. Ainda não. Tá carregando. Aí, abriu. Foi? Pronto. Foi. Aí é com vocês. Pronto. Esse projeto, especificamente esse projeto, ele é bacana porque ele foi uma surpresa. Na verdade, a gente foi contratado para fazer uma reforma de um quarto, mas quando a gente chegou na casa do cliente, a gente viu que, se vocês perceberem, onde tem esse painel com um quadro encostado e uma coluna do lado, né? Inicialmente, da primeira vez que a gente chegou nessa casa, isso aí era uma parede que dividia, né, a antiga sala do que tem depois da coluna, né, atrás desse painel, que antigamente era uma área de lazer, digamos assim, mas é uma área de lazer, uma varanda que não era aproveitada como varanda, na verdade era um verdadeiro depósito, assim, porque tem muita coisa espalhada, tinha coisa de maquinário de academia, enfim. Varal era horrível. Então, quando a gente chegou lá, eu disse, olha, o problema não é o quarto, o problema é a casa toda. Então, vamos começar por aqui, resolvendo essa bagunça, porque não estou entendendo. E aí, a partir disso, foi que a gente mostrou, olha, vocês têm uma área aqui do lado que praticamente tem o mesmo tamanho da sua sala, que não está sendo realmente aproveitada, e aqui fora também. Então, a nossa ideia foi fazer o quê? Foi integrar, né? Na reforma, a gente respeitou todos os pontos estruturais, as colunas ficaram, e aí a gente conseguiu fazer com que essa sala ela duplicasse de tamanho. Então, eu acho que até tem uma outra foto, André,
que mostra essa sala com a sala de jantar, que é o isso. Isso. Então, essa parte, que é a sala de jantar, na verdade, isso era uma varanda que era aberta pro quintal, mas que não tinha servido, tipo, não era utilizada como varanda, né? Então, a partir daí foi que a gente começou a construir esse projeto. O quarto acabou ficando um pouquinho mais para lá. Também teve uma reforma bacana que aconteceu nele. Mas o grande resultado dessa visita foi justamente mostrar ao cliente o potencial que ele poderia. Então, eu fui contratado para fazer um quarto, mas eu não fiquei na minha zona de conforto e mostrei ao cliente que ele merecia fazer mais. Então, a partir daí, foi que a reforma tomou uma outra proporção, através da nossa sugestão. Porque para o cliente estava ok do jeito que estava. Mas e aí, dessa forma, a gente conseguiu, né, fazer esse resultado e empregar alguns materiais. Né? Vocês podem perceber essa parede atrás do espelho, ela foi toda revestida com mármore. A bancada que tem logo abaixo é uma bancada buffet, porque como é uma sala de jantar, a gente queria dar esse suporte para quando estivessem fazendo um jantar, recebendo pessoas, onde pudessem colocar as comidas, né, os conjuntos de prato, enfim. Então, foi essa a ideia, foi fazer com que a sala ela fosse integrada e dentro dela a gente consegue ter 3 ambientes. Essa sala, que é a sala de TV, junto com a sala de jantar, e do outro lado, a sala de estar, que é onde tem aqueles painéis amadeirados. Meninas, e assim, vocês ainda têm aí todo um trabalho de iluminação, né? Que está aí em destaque exatamente aí no forro, né? Que ficou Sim, também muito sim. bacana. Sim, tem vários pontos de iluminação que a gente tentou trazer, né? Hoje, claro, às vezes para uma pessoa leiga ou que não entende o conceito do projeto, né? Quando vê de repente uma sala muito iluminada, principalmente nas fotografias que a gente faz, imagina exagero, né? Mas nesse caso, e claro, para todo mundo que está aí no curso tem vai ter a possibilidade de trabalhar luminotécnico e são sessões. Então a gente fez uma iluminação onde o que está no gesso como iluminação linear acende independente dos spots, acende independente do espelho, da iluminação do espelho, né? Acende independente do lustre. Então você consegue fazer várias cenografias, tipo cheguei cansado, quero meia luz. Vou festejar, quero luz total. Então, você consegue, dessa forma, trazer essas pequenas surpresas, né? Então, até dentro do mobiliário tem um pontinho de luz que, de repente, vai ser bem-vindo num momento específico. Ô Jota, mas me diga uma coisa, quando você levou essa proposta para esse cliente, qual foi a reação dele na hora que você disse que não ia fazer somente um ambiente? Ela achou alto, ela achou engraçado, ela riu. Aí que, na verdade, ela caiu sim, foi uma conversa muito franca, né? A primeira vez que eu vi a mulher, eu digo, vem cá, vamos conversar, deixa o quarto lá. O quarto é o de menos. E aí a gente conseguiu fazer essa adaptação, a gente mudou a cozinha dela totalmente. Na verdade, a gente acabou fazendo uma reforma completa, sabe, Andréa? Então, o interesse dela era o quarto. Mas, assim, acabou que mudou tudo. E hoje eles são muito felizes, assim, na casa, no que conquistaram, sabe? Mas eles não esperavam, eles não esperavam mesmo. Mas também é isso, né? Vai muito do que você também pode oferecer e do que você pode captar que aquele cliente está querendo e está podendo. Claro que você não vai chegar, vai fazer o Jota, vai chegar na casa da cliente, não vou reformar só sua cozinha, vou reformar. Não, mas assim, ter essa possibilidade de ver, né, de perceber o potencial do cliente e poder mostrar que você pode ir além, é bem-vindo. Quando dá certo, os frutos, assim, eles são maravilhosos. Bacana. Deixa eu colocar aqui o próximo. Esse daqui, você quer falar? Posso. Esse também foi um projeto muito legal, porque a gente pegou... na verdade, a gente trabalhou aí, nesse caso, só o interior mesmo, né? A casa já existia já há alguns anos, uma casa muito bem planejada por um profissional, e era uma sala vazia, enorme, e que eles não faziam ideia do que fazer com essa sala. Tem um pé direito duplo, tem vãos grandes. Desse lado da planta tem uma varanda bem legal, que a gente conseguiu fazendo uma história legal. Então, quando a gente entrou nessa sala, a gente né, se deparou com aquele pé direito gigante, né, com aquele espaço amplo. Então, a princípio, foi um desafio, mas foi algo que a gente gostou muito, porque a gente viu que a gente poderia explorar as possibilidades, né?
E aí que foi nas pesquisas, nas conversas, nos estudos, a gente decidiu fazer esse painel ripado, com a iluminação linear passando lá por cima dele, porque dessa forma a gente conseguiu vencer esse pé direito duplo, sem precisar, por exemplo, fazer grandes artifícios para levar uma decoração, um revestimento, uma cor até em cima, né? Então, esse meio pé direito que a gente conseguiu, esse meio pé direito duplo que a gente conseguiu com esse painel, deu uma valorizada muito grande na sala, porque a gente conseguiu aquecer o lugar, dar conforto, né? Fazer um fundo mais fechado para a gente poder trabalhar a TV e trazer toda essa funcionalidade para esse espaço. Ficou bem legal também esse projeto. Na verdade, o painel ele foi o que amarrou tudo, né? A gente conseguiu tirar a impressão do... Porque pé direito duplo, você está aí vendo 5, 6 metros, né? Ou você faz algo que venha lá de cima e que possa chamar a atenção, né? E trazer esse olhar, ou fica uma decoração fria, né? Fica uma ambientação fria, porque o teto alto, ele, né, nem sempre ele quer dizer alguma coisa. Então, nesse caso, o painel ele veio justamente para trazer o olhar, né? Para trazer o interesse para essa área de visão. Então, o painel ele tem 2,5 metros, eu acho, de altura, né? E ele conseguiu fazer esse plano de fundo onde você pudesse ter TV. A bancada rack, se perceber, parece um mármore, mas na verdade não é um mármore, é um MDF que a gente buscou e quis trazer para poder dar uma quebrada, mas não necessariamente ter um MDF branco normal comum, né? A vegetação ela acontece bem aí dentro dessa sala, porque ao lado, como o Marcel falou, tem uma varanda, então você consegue ter uma luz natural entrando e alimentando essa planta, né? Então, tudo foi muito bem pensado para justamente vencer um pé direito duplo, né? Numa proposta que não tinha o cliente ele não tinha uma exigência específica, né? Ele queria ter a sala bonita, né? E aí a gente entrou também... Foi além, a gente não ficou só no bonito, né? Não, o problema aqui é o seguinte, porque seria muito fácil talvez trazer um pendente, né, de 3 metros, vindo de lá do teto, fazendo toda essa alegoria. Mas aí partiria mais da coisa do tentar preencher um vazio, e em vez disso a gente, né, preencheu o vazio, mas o vazio numa área que acaba sendo mais utilizada, né? E mais uma vez o luminotécnico ele funcionou muito bem, porque quando a gente chegou, a gente já trocou toda a iluminação dessa sala, porque é um pé direito duplo, então a gente viu que merecia uma AR70, uma AR111, que são modelos de lâmpadas que hoje são para vencer grandes alturas. Então não adiantava eu chegar a ter esse pé direito bonito e colocar lâmpadas dicróicas ou par 20, né, que não tem uma abertura muito grande, um foco que tem um foco mais aberto. Então, estudar também isso, conhecer os tipos de luz, de iluminação, de luminária próprios para cada tipo de ambiente também é uma carta coringa que você tem na manga. Vamos ao próximo. Eu não vou mais nem fazer pergunta, tá? Porque tem muita coisa aqui daqui para frente. Beleza. Essa cozinha está naquele cômodo da casa que a gente foi fazer só o quarto, né? E acabou fazendo o restante dos ambientes. Que cozinha, foi interessante que quando a gente propôs mexer na sala, a cliente ficou interessada realmente e levou a gente para ver a cozinha. E quando a gente chegou na cozinha, a gente viu que também era um lugar muito crítico, porque diferente de certas casas que a gente faz, que a cozinha é apenas um espaço funcional, essa cozinha era muito viva. Então, eles usavam muito a cozinha. A família inteira comia... Eles não usavam a sala de jantar, eles faziam tudo na cozinha, via TV, né? Todas as refeições. Então, era uma casa assim que estava em pleno funcionamento, né? De manhã cedinho até a noite. Então, foi algo também que a gente fez uma pequena reforma, abrindo mais vãos, era uma cozinha mais fechada. Então, a iluminação também foi muito importante, né? Porque é um espaço grande, então a gente precisava pontuar certos pontos para não criar pontos escuros na cozinha. Então, é onde entra a luz linear do fundo. Esses armários de fundo com as portas espelhadas, eles têm iluminação embaixo deles também, para ajudar no trabalho da bancada. Foi algo que foi pensado. São detalhes que a gente pensa desde o início, né? De especificar um ponto de luz na parede para chegar aquele armário junto do mobiliário planejado também, já passar essa especificação de
de que existe um ponto de luz na parede, não, então a gente precisa de uma iluminação mais focal, né? Essa cristaleira maravilhosa, com iluminação, com vidro refleta também, porque essa cliente tinha muito aparelho de jantar, muito cristal, tudo guardado dentro do móvel. Então, quando ela foi abrindo a casa para a gente, mostrando as coisas que ela tinha, os presentes de casamento, de 20 anos, todos guardados. Então, aqui serviu, né? Serviu como arma para a gente mostrar cada vez mais que ela precisava de lugares, né, para expor esses objetos que contavam a história da casa, da família, e estavam guardados num armário fechado. Então, a gente trouxe essa cristaleira iluminada, né, para trazer e para dar funcionalidade às coisas, né? Porque não é também um conjunto de jantar bonito, né, que vai deixar guardado para estar lá para uso, seja para ocasiões especiais ou para o dia a dia. Essa cozinha maravilhosa. Essa foi uma experiência muito legal que a gente teve com essa casa, porque é um engenheiro parceiro nosso, que a gente trabalha junto em vários projetos. Ele entra com a parte de engenharia, execução, liberação de obra, e a gente entra com toda a parte de especificação, detalhamento e ambientação. Então, de tanto a gente trabalhar junto, chegou um momento, ele sempre falava, não, eu vou fazer minha casa e vocês vão fazer junto comigo. Eu digo, vamos lá. E aí chegou o momento. E ele, como ele tem um escritório de engenharia, uma equipe de engenharia muito grande, ele meio que fez um esqueleto do que ele e a esposa queriam, do projeto que eles queriam. Aí passaram para a gente um projeto cru, um projeto arquitetônico cru, para a gente pontuar, né, colocar as observações, né, ver se mexia nos ambientes, fazer os ajustes finais. Voltou para a área de engenharia, então eles fizeram, aí foi para toda a parte estrutural, e a gente foi trabalhando nessa parceria que foi maravilhosa. E foi esse mesmo processo, de ir com eles até a loja, escolher o revestimento. A gente usou um piso de grandes formatos, 1,20 por 1,20 marmorizado, que deu uma amplitude gigante. Tem uma outra imagem que a gente vai ver depois, que mostra um pedacinho da sala também. Essa bancada, sempre que a gente encontra essa cliente, é uma das coisas que ela mais agradece e elogia, porque é a lâmina porcelânica que Jota falou. Então, foi um material que, nessa época, foi um material novo para a gente conhecer. A gente pesquisou sobre ele e convenceu eles a investirem nesse material, né? Porque foi investimento. Porque quando você tem uma qualidade superior, você tem um valor agregado. Então, foi um investimento que eles fizeram conscientes, e hoje é algo que ela sempre fala que funciona muito bem, porque ela não tem problema com mancha. Como eles recebem muito café, vinho, a questão das panelas quentes. Então, são superfícies ultra resistentes, próprio para receberem esse tipo de uso. E funcionou muito bem nesse caso. Aí a gente pode ver também uma iluminação mais pontuada, né? Para trabalhar mais a área do fundo, que a gente trabalhou toda a parte útil da cozinha, ela está situada na ilha. Então, o cooktop está na ilha, com a coifa, uma cuba legal. E nesse mobiliário do fundo, a gente só localizou geladeira e fornos, e o nicho do meio acabou sendo uma área decorativa para uma máquina de café, uma decoração mais pontuada. Deixa eu passar aqui. Que lindo! Meikson, seu microfone tá aberto, Meikson. Fecha aí, por favor. Obrigada. Então, essa reforma, ela aconteceu no apartamento, é um duplex. Vocês conseguem perceber a escada, né, aí do lado. O que acontece? Esse layout, ele foi totalmente alterado também, né? Esse layout, originalmente, esse espaço, ele tinha o lugar da sala, né? E aí, ao lado da escada, onde tem esse painel espelhado, era onde ficava a cozinha, né? Então, essa cozinha era uma cozinha pequena, tecnicamente pequena, e integrada com a sala, né? Se vocês perceberem, tem essas portas de correr refletidas no espelho, né? Tem portas de correr. Essas portas de correr, elas inicialmente, né, abertas, elas dariam para o terraço descoberto. Era uma área totalmente descoberta,
tinha cerca de quantos metros? 70? Uns 70 metros 70 quadrados. metros quadrados, mais ou menos, de área de descoberta. Então, assim que a gente chegou aí, a nossa primeira ideia foi mudar totalmente todo o layout. Tanto que hoje, atrás dos espelhos, funciona não mais a cozinha, mas sim a área de serviço, né? Porque a área de serviço, como era conjugada com esse espaço da cozinha, a gente conseguiu fazer com que essa área de serviço ela ficasse maior, né? Ela é interligada aí ao lado, não dá para ver, mas ela é interligada com uma área aberta, né? Onde ficam os varais e tal. Então, a gente conseguiu fechar essa parte, trazer o espelho, que é um elemento decorativo, mas atrás desse espelho tem a surpresa da área de serviço. E na área que era descoberta, que fica ao lado, né, dando passagem através dessas portas, foi quando a gente estudou a possibilidade e fez uma cobertura. Essa cobertura ela foi feita de alumínio com... Não me recordo qual foi a cobertura, foi um PVC, né? Um PVC super resistente que deu depois lugar à cobertura de forro de gesso. Então, a gente conseguiu fazer com que o espaço sala de jantar e cozinha fossem lá para fora e aproveitassem um espaço que anteriormente não tinha pretensão de ser aproveitado da forma que deveria ser. E para poder mimetizar a ideia de sala, né? Dentro desse contexto, os painéis de madeira, eles escondem a porta de acesso do apartamento, então, quando fechada, você não tem essa ideia de ter portas, né? A gente conseguiu mimetizar as passagens. Esse painel, ele é um porcelanato, ele lembra muito mármore, mas é um porcelanato, a gente que sai do lugar comum, já que estava trazendo o painel ripado para esse painel lateral, né? Não quis trazer também a madeira para a TV. E ficou bacana porque o preto ele dá uma profundidade e acaba tirando um pouco, né, essa ideia da TV, que para um espaço de estar nem sempre é tão interessante, né? Então, a TV desligada ela acaba ficando camuflada. Outro detalhe bacana é a escada. Então, assim, a gente fez na verdade, a gente aproveitou muita coisa, né? A gente poderia não ter aproveitado, por exemplo, a ideia da escada, o vão dela, mas a gente conseguiu dar uma cara nova a isso também. Ótimo. Coincidentemente, essa área de jantar, ela corresponde a exatamente o espaço que eu comentei da outra imagem, né? A sala que se abre para uma área que era coberta e acabou virando aí uma cozinha. Só que nesse caso, essa imagem, ela ilustra um outro apartamento que tem ao lado. A gente conseguiu fazer nesse mesmo prédio 2 apartamentos que são duplex, e aí esse também acabou tendo a mesma experiência do outro, né? Essa área que vocês estão vendo, antes era tudo área descoberta. Tanto que atrás do vidro, ali no reflexo, a gente vê uma portinha branca, que é o espaço da jacuzzi. Então, a jacuzzi ficou, mas ela ficou na parte de área ainda descoberta, mas essa área que vocês estão vendo com esse forro de madeira, na verdade, era tudo aberto, né? E esse apartamento tinha o mesmo problema do outro. A cozinha era uma cozinha pequena e integrada com a sala. Como são famílias de perfis muito parecidos e que gostam dessa coisa da cozinha ter o seu lugar e não necessariamente estar integrada com as atividades do dia a dia, né? Houve essa necessidade de trazer a cozinha para um lugar onde ela inicialmente não existia, né? Então, com isso, a gente percebe que possibilidades 1000 a gente tem de mudar layouts, claro, sempre respeitando as questões, né? De questões estruturais, questões de ventilação também, não negligenciar isso, mas tendo consciência do que pode ser feito, você pode transformar a vida das pessoas. Foi o que aconteceu tanto nesse caso quanto no outro. Talvez sem um profissional eles não tivessem, né, essa visão do que poderia ser aproveitado e ambos estariam com um terraço descoberto de 70 metros com 4 espreguiçadeiras que ninguém ia tomar sol, e enfim, né? Ia ficar num lugar comum, mas a gente quis trazer para esse outro lugar e acabou fazendo um resultado bacana. Muita gente perguntou sobre esse forro para a gente, é um forro de bambu, ele é muito leve, e aí tá também o lugar desse material, né? Tecnológico novo, né? Quando a gente fala forro de madeira, geralmente a gente lembra mais daquele perfil tipo tábua, né? Aquela ripa mais larga. E esse painel, esse forro, ele é bem bacana, porque ele é leve,
né? E ele é de bambu, então ele tem uma pegada sustentável. É um material que não se estraga, é um material que é antimorfo. E é o tipo de discurso que você tem que utilizar para vender os produtos para os seus projetos. J. Luiz, aqui a gente tem uma pergunta aqui de um aluno, de José Emerson. Ele está perguntando o seguinte: o que fazer quando o profissional não consegue sair da zona de conforto para trabalhar de acordo com o gosto dos clientes? Então, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: eu, Jota, não tenho um gosto específico. Se você vai, o que é que você gosta? Eu gosto de tudo. Na verdade, a grande sacada é você sair da zona de conforto, é você já dar lugar à visão do outro, sabe? É você apagar o que você tem de ideal, porque geralmente os ideais que a gente constrói na nossa cabeça, principalmente na vida profissional, são muito do que a gente gosta, né? A coisa do eu, né? O ego, né? Principalmente quando você é um profissional que trabalha com criação, a gente tem esse ego do que a gente quer, né? Criar, do que a gente quer que leve o nosso nome. Mas a gente também tem que saber dar lugar ao outro, ouvir um pouco o outro, e dessa forma você consegue sair da zona de conforto de uma forma mais leve, ou para se realizar, né? Ou, se for o caso, para se reprimir um pouco no que você queria propor, mas se adaptar à ideia do que o cliente quer, né? E de repente é algo que acaba não sendo muito não legal, porque todo trabalho no final acaba sendo bom, se o resultado for, né, o que se espera. Mas sair da zona de conforto não é fácil. Mas o primeiro passo é você se libertar dos seus preceitos e do que é gosto seu, né? E dar lugar ao que o outro quer. Porque a maior realização está no que o outro quer, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito dessa parte da decoração, né? Como brincar de casinha, assim. Porque eu entro no personagem do outro, eu viro aquela outra pessoa, sabe? Eu viro o meu cliente e eu quero entender o que ele quer e eu quero também o que ele quer. Então, dessa forma, é que você consegue sair da zona de conforto e experimentar outras coisas sem ter, né, no fundo, aquela coisa tipo, mas não era bem o que eu tinha planejado. Mas se você realiza, né, se a realização do cliente for alcançada, eu acho que é a maior recompensa que você tem e a maior certeza que conseguiu sair aí da zona de conforto. Chega a ser até um pouco egoísta o profissional dizer que tem um estilo próprio e que não se dobra, né? E que os clientes têm que procurar ele, os clientes que gostam daquele estilo têm que procurar ele. Pode funcionar. Eu não vejo como isso possa funcionar a longo prazo, né? Tem um exemplo bem rápido, assim, interessante. A gente tá trabalhando num projeto de um quarto, e é um quarto muito grande. E como a gente gosta de trabalhar muito, estudar o Feng Shui, que já é uma outra vertente do design, né? Que aí pode ficar até para uma outra vez para esmiuçar um pouco mais isso. Mas, por exemplo, nos quartos que a gente projeta, na nossa experiência, no nosso quarto, na experiência do dia a dia, no que a gente projeta, por exemplo, a gente não gosta de sugerir que tenham espelhos voltados para a cama, né? Justamente por essa questão do Feng Shui, que vale a pena depois dar uma pesquisada e se aprofundar um pouco mais, que é bem interessante. Só que o nosso cliente, o sonho dele era ter uma parede toda espelhada do lado da cama. Então, não sou eu que vou chegar e vou dizer que eu não gosto de espelho dentro do quarto, né? Claro que se for a oportunidade, se for um cliente que seja espiritualizado, que vai entender a questão do Feng Shui, primeiro que ele já vai vir com uma outra ideia formada. Não sou eu também que vou quebrar o sonho do cliente e dizer que ele não pode colocar espelho, porque energeticamente o quarto não vai funcionar, né, dessa forma. Então, acabou que o cliente vai ter espelhos enormes no quarto, vai ficar um resultado maravilhoso, né? Mas que seria algo que realmente não seria a nossa sugestão inicial, mas que a partir da ideia do desejo dele, a gente conseguiu transformar aquilo ali em algo positivo e que vai dar um resultado excelente. Meninos, falta 15 minutos, com gostinho de quero mais. Eu queria o seguinte, como a gente tem muita imagem, se vocês lembram de alguma específica aqui que querem trazer para falar sobre ela. Posso ir passando e vocês dizem qual é, tá? Tá. Essas que você acabou de passar, na verdade, elas são
uma experiência muito parecida com aquela outra do cliente que tinha o porcelanato na parede de fundo da TV, né? Esse projeto aí, dessa sala, ele faz parte daquele outro projeto da cozinha, né? Que também não tinha uma cozinha, que a cozinha era aí dentro, e a gente acabou fazendo essa modificação. Então, vocês conseguem perceber que são dois layouts iguais, né? Essa sala e a sala do porcelanato preto, mas as propostas são totalmente diferentes, certo. Né? Essa da outra. Eu repeti aqui a foto. Ah, certo. Essa também faz essa sala, desculpe, ela faz parte do projeto daquela outra cozinha que o Marcel falou. Da lâmina porcelânica, né? Do porcelanato porcelânica, marmorizado, né? Um ambiente integrado também deu um resultado interessante, claro. Pode ir passando. Essa eu conheço. Essa você conhece, essa teve lá. Vocês me levaram lá, é isso. Isso, essa linda, foi um desafio, linda. porque são terrenos, os terrenos, né, do lado solares, eles têm um tamanho limitado, mas o cliente tinha o desejo de ter uma piscina, e aí a gente conseguiu fazer com que ele tivesse a piscina e tivesse a área gourmet, e aí é bacana também, André, porque tem essa coisa da integração, a gente gosta muito da integração. Eu acho que é o único ponto de gosto pessoal que eu consigo aplicar na maioria das vezes nos projetos, essa ideia de integrar, né? Então, a sala de TV ela está voltada para essa área de lazer, ela está voltada para a mesa que faz a vez de sala de jantar, né? Como era um cliente, ele é jovem, então ele acaba recebendo todo mundo nessa área. E aí consegue integrar tanto a cozinha que está do lado, quanto a sala de TV, que é essa parte que está aberta aí, voltada para a mesa de jantar. Um detalhe legal, a piscina, ela acaba trazendo, né, o mesmo desenho do recorte da arquitetura. Então, isso a gente só foi perceber depois, né? Eu acho que o profissional com o exercício, ele acaba nem sempre percebendo, mas acaba tendo muito essa coisa do equilíbrio, né? Depois isso. Foi que eu vi, gente, o desenho da piscina é o mesmo desenho do recorte da construção, e que massa e tal. Foi bacana esse projeto. E essa piscina, assim, a fotografia ficou perfeita, né? O ângulo dela. E ela não parece, na fotografia, ela parece ser mais larga, mas eu lembro que quando eu cheguei aí, eu disse, nossa, coube uma piscina aqui, né? Isso. Ela não é tão larga assim. Não, né? não. Mas também não é uma piscina pequenininha, que não dá para tomar banho. Ficou perfeito, ficou bem bacana a proposta. Essa também é no salário, não, né? Não, essa é aqui em Aracaju, essa faz parte daquele projeto da cozinha com lâmina porcelânica que o Marcel falou, né? Então, o bacana é que essa área toda aqui que a gente está vendo da piscina, ela se abre para a parte da sala de jantar. Uma pena não ter enviado para você uma foto que ilustrasse essa integração, mas ela acontece de uma forma muito bacana, porque você entrou dentro de casa, tipo, abriu a porta de casa, você já consegue ver esse paredão de pedra natural. Então, o cartão, a recepção da casa. Tá lá no fundo, mas quando você entra, a primeira coisa que você vê é a parede de pedra natural, é a cascata, essa vegetação. Então, é como você chegar em casa e encontrar um spa, né? Você não tem a coisa da rigidez de uma sala onde você tem receio de sentar ou não quer passar em cima do tapete. Então, você, na verdade, entra em casa e é recepcionado por essa visão. Foi uma grande sacada, assim, desse projeto. Muito bom. Eu já mostrei esse, né? Eu repeti aqui. Aqui ainda. Esse aqui eu não mostrei, não. Isso, essa é uma outra área de lazer. Na verdade, a gente foi chamado para fazer esse projeto. O projeto, na verdade, essa área toda era um terreno que não era utilizado para absolutamente nada. Então, eles também deram carta branca. São 2 irmãos, eles moram com os pais, né? E gostam muito de viajar e gostam de receber. E, na verdade, o pedido deles foi: eu quero uma área que a gente possa receber. Mas com o quê? Com piscina? Sim, pode ter.
Aí eu, tá, então quer banheira? Pode ter também. Então tá, então é carta branca, vamos lá. E aí a gente acabou sugerindo esse espaço, que é um espaço totalmente integrado, né? É coberto, mas você tem churrasqueira, você tem uma bancada de apoio, você tem uma mesa para 10 pessoas, você tem um sofá que ele é modular, então ele não parece um sofá, e ao mesmo tempo ele pode ser levado para a área externa, né? O deck da jacuzzi tá aí do lado, tem esse pergolado, né? Então foi bacana de construir porque eles não tinham uma perspectiva ou uma pretensão específica, sabe? E aí, quando a gente foi... A cada passo que a gente ia mostrando o layout para aprovação, quando a gente chegou na parte dos revestimentos, para escolher os revestimentos, foi muito gostoso, porque eles foram entrando, né? São 2 irmãos, então eles foram entrando nessa coisa com a gente e acabou que a gente conseguiu construir tudo junto, assim. Não houve maiores, como eu posso dizer, negações por parte deles. Foi muito gostoso de fazer. Aqui outra parte, né? Isso. Bacana. Essa também. E aí, para finalizar, eu acho que é uma das últimas que a gente mandou, um ambiente comercial, Isso. né? Que a gente até agora só viu residência. Esse projeto é um projeto que a gente tem um carinho enorme, porque é uma loja super grande no shopping de Itabaiana. Então, já existe uma filial dessa loja aqui em Aracaju e eles queriam abrir essa filial em Itabaiana e chamaram a gente. O grande desafio foi querer fazer, como é uma loja de brinquedo, então eles queriam que as crianças entrassem não só pelos brinquedos, mas que dentro da loja tivessem outros atrativos para fazer com que as crianças entrassem, arrastassem os pais e, a partir daí, pudessem comprar os brinquedos, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente foi apresentado, quando a gente teve a primeira reunião com esses clientes, o que foi apresentado para a gente foi o seguinte: eu quero que seja uma loja que crie uma ideia de mundo de fantasia. Eu quero que a criança se reconheça, que a criança olhe para os elementos e que consiga enxergar, né? Não quero só prateleiras com brinquedos. Eles não queriam que as crianças entrassem apenas pelos brinquedos, mas sim por toda a magia. Então foi quando a gente começou a pensar, vamos começar a pensar qual que é o maior marco, né, na ilusão infantil da criança, né? Vamos pensar em Disney, tá? Vamos começar com a Disney. O que é que a Disney tem de mais emblemático, né? Fora o Mickey, o castelo, tá? Então vamos fazer com que o castelo seja o centro da loja. Então o castelo ele virou balcão. Na verdade, o balcão de atendimento são 4 torres, onde dá para expor brinquedos. Tem uma passarela, tipo uma pontezinha cruzando, né, cada torre, e aí dá para enfeitar com urso, sabe? Com vários detalhezinhos. A gente trouxe a ideia do tijolinho. Onde tem esses ursinhos, essa parte vermelha faz parte daquele barco que mostrou na outra imagem, né? Que esse barco, as crianças elas conseguem entrar, subir, descer, fazer foto. Então foi gostoso criar esse mundo, né, lúdico, porque o intuito principal dos clientes não era expor os produtos. Claro, tem que ter espaço para expor, né? Mas que o principal fosse que a criança entrasse e dissesse que legal. E aí eu acho que a gente conseguiu, porque dizem que é o maior sucesso. Ficou essa loja lá no shopping Peixoto, lá em Itabaiana. Perfeito, meninas. Encantada com o trabalho de vocês. Quer dizer, eu já conhecia, né? Já admirava, e mais encantada ainda. E pena que o tempo foi muito curto. Todo mundo aqui elogiando no chat. Passou rápido, tá vendo? Né? Mas vocês não são palestrantes, mas a ideia era essa mesmo, de falar das experiências do trabalho, todo mundo aqui elogiando, né? Parabéns pelo trabalho, muito bom, bacana. Vocês, pessoal, os alunos querem fazer alguma pergunta aí? A gente ainda tem 8 minutinhos. Querem alguém? Pode abrir o microfone e pergunta para eles. Fiquem à vontade. Débora que botou, sou fã, ó. Tudo lindo. Também, Débora. Sempre admirei os meninos. Muito bom. E a gente agradece, André, pela oportunidade de poder estar conversando com vocês, de estar expondo um pouco também do nosso trabalho, porque eu sei como é difícil para quem está estudando, para quem está aí se projetando, né, para a vida, né, de trabalho, de entrar no mercado de trabalho. Realmente
É difícil, mas eu acho que assim, confie no potencial de vocês, gente. Não acontece do dia para a noite, né? Não é milagre. Vai ter cliente chato, vai ter cliente que não quer pegar o valor justo, entendeu? Você vai se sentir tipo, tô sendo usado. Mas é isso, uma hora passa, uma hora as coisas boas chegam, é só, né, fazer com amor. Eu acho que, né, que chega. Eu acho que as parcerias, como eu falei, né, eu gosto muito de insistir na história das parcerias, porque as parcerias abriram muitos caminhos para a gente. A visita às lojas, pedir para conhecer o proprietário da loja, perguntar, questionar, anotar, fotografar, né? Então, esse interesse que esse lojista vê, os lojistas aqui de Aracaju, eles são muito visionários. Então, tem lojistas que investem, que divulgam. A gente já viu isso, né? Olha, tem um menino novo aí no mercado que está trabalhando super bem, que é super descolado, que a gente traz o material e ele percebe o material. Então, a gente recebe o nosso trabalho foi alavancado muito porque a gente também teve, né, esse apoio, essa curiosidade de ir até os lugares e receber esse apoio das pessoas também, né, de compartilhar, de perguntar, de sugerir, de receber esse feedback de volta. É muito importante também conhecer o mercado. Tem uma pergunta aqui, ó. Na hora de bolar o projeto, como os dois resolvem isso? Tem atritos? Não, é assim, o interessante é que como a gente é muito diferente, eu acho que isso ajuda muito, porque assim, tem muitas formas da gente trabalhar, né? Algumas pessoas dizem que Jota é mais arrojado e eu consigo, né, pegar as ideias dele e enquadrar em algo mais possível, e o contrário também acontece bastante, porque às vezes como eu sou, né, eu sou muito metódico, eu gosto muito da coisa técnica, do detalhamento, da especificação, às vezes eu estou muito preso àquilo ali, ao quadrado, à medida, e J vem e dá uma sacudida. Não, mas por que a gente não faz isso? Porque a gente não quebra aqui esse lugar, sabe? E isso aí, ao invés de atrapalhar, isso acrescenta Ajuda, muito, né? Ajuda tanto a mim quanto a ele. Então, eu acho que como a gente já tem essa experiência junto, quando a gente está fechando um projeto de um cliente, a gente consegue identificar o perfil daquele cliente e, inconscientemente, sem a gente combinar, a gente consegue saber qual dos dois se identificou mais com o cliente. Então, se é um cliente mais arrojado, que precisa de um direcionamento, a gente sabe lidar com isso, ou se for ao contrário, se for um cliente mais discreto, que precisa de uma sacudida também, a IJ entra. Sabe? Eu acho que funciona muito bem dessa forma. Acho que é por isso que a gente consegue equilibrar. É justamente essa diferença muito grande que existe que faz com que tenha esse equilíbrio. Muito difícil a gente estar em atrito. Na verdade, acontece muito ao contrário, né? Acontece a gente sempre pedir, né, sugestões, compartilhar dúvidas, né? E pedir sugestões um com o outro para a gente poder evoluir dentro desse trabalho. Não é fácil, mas é muito bom. Eu acho que eu preciso de um Jota na minha vida. Porque isso... e vou lhe dizer, vou partilhar, tenho certeza que o Luiz concorda comigo, quando a gente vem de escola técnica, a gente vem muito, como é que eu posso dizer, rígido. Quando eu cheguei em arquitetura, soltei, mas não o suficiente ainda tem muita coisa da outra formação. Então, essa ousadia de Jota, que eu acho que é isso que o Luiz aí está dizendo, desse equilíbrio, é o que a gente precisa ter dentro da gente, esses dois, né? Dentro da gente para ser usado. Até a Miriam Gugel falou disso, né? Ela falando do que é certinho, né? Por que a gente não usa? A gente pode usar, a gente pode criar, a gente pode... E às vezes a gente trava, né? Então precisa de um J para dar uma... vamos fazer, né? Vamos lá, vamos criar. Meninas, obrigada. Gente, alguém quer colocar? Tem somente 1 minuto, viu? Professora, eu queria falar que alguém queria. Uma perguntinha aí, o Luiz ou para a Jota. Em relação à lana porcelânica, tem uma metragem padrão, tipo 1 metro, ou então 1,20 m por 1,20 m, ou pode variar a depender da loja, na cortagem, enfim, entender isso. Eu acho que ela pode variar de acordo com o fabricante e com o fornecedor. Geralmente, elas têm um tamanho padrão. Se eu não me engano, é 3,8 metros por 1,80 e alguma coisa. Né? Eu não vou saber recordar agora. Eles vêm no mesmo padrão das placas de mármore e de granito. Né? E aí,
é interessante a gente conhecer cada dimensão desses produtos na hora de especificar, para prever emenda, junções, né, área seca, área molhada, mas são peças grandes, são grandes formatos. É como se fosse um super porcelanato ultra resistente. Então, facilita bastante o trabalho. Né, é mais ou menos a dimensão das placas de granito mesmo. Entendi. Baseando nisso, você faz o corte e coloca de acordo com sua medida. Exatamente. Aí a gente vai calcular quanto vai de área seca, de área molhada, onde vai essa divisão. Né? Mas ter o conhecimento dessa dimensão realmente é algo bastante importante para começar. A espessura, Luiz, é menor, no caso. A espessura, o do granito é 2 metros, é 2 centímetros, se eu não me engano. Isso. A espessura da lana porcelânica vai o quê? É 1 centímetro, é isso? É 1,2, 1,2 no máximo. Ela é mais estreita, mas em compensação ela é mais compacta, então ela consegue ser mais resistente tanto ao calor quanto a risco. Não é porosa, né? Então... É um material novo no mercado. Aí em Lagarto, vocês têm a oportunidade de conhecer na Canaã, na Glebenezeri. É uma distribuidora que fica ali próximo à Assembleia de Deus. É um depósito que tem do lado de uma loja de material de construção. Eles são bem bacanas, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, até para conhecer o espaço, para conhecer esses materiais, vocês conseguem ver de perto lá. É interessante até marcar uma visita, se quiser posso até passar o contato. Raquel, a responsável, ela é muito solícita, aí tem várias placas. Luiz. Né, várias chapas de mármore expostas, ela dá um show, ela tem um conhecimento incrível na área de diferenciar granito do mármore, o que é poroso, o que é bom para a cozinha, o que não pode na cozinha porque mancha, o que pode no banheiro, o que não pode. Né? É uma experiência interessante de se ter esse conhecimento acerca desse mundo enorme que é o mármore e o granito. Mas aqui em Lagarto, a lana porcelânica já está vendendo já aqui em Lagarto? Então sim, nesse local. Nessa empresa. Só nesse local. Tipo, sim. Qual é o nome do lugar que eu esqueci? Eu acho que só tem lá, eu só trabalho com eles. Eu não sei de outra. Sei, certo. Mas lá você encontra de certeza. Pronto? Parabéns aí, meninos, viu? Meninas, parabéns, obrigada. Né? Show de bola. Vamos ver se a gente tem outras oportunidades aí para, de repente, falar de outros assuntos que são aí pertinentes. E eu tenho certeza aqui que a galera tinha mais perguntas, mas o tempo já não dá. Mas já deu aí uma sacudida na gente, tá? Muito obrigada. Que bom. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Gente, muito obrigada também pela participação aí, certo? Só falando um pouquinho da nossa programação de amanhã. Amanhã nós temos uma engenheira ambientalista que vai falar sobre a permacultura. Ela é do Instituto de Permacultura de Salvador. E vamos ter também uma arquiteta na área também de design de interiores que vai falar exatamente da experiência aí de me formei e agora, o que é que vai ser, né? Eu espero vocês também aqui, tá? Muito obrigada aí, tchau. Eu saindo aqui, todo mundo sai. Tchau, cadê a galerinha? Tchau. Tchau.